Olá a todos, professor Tiago Maia novamente aqui com vocês, a fim de apresentar a disciplina de metodologia em linguagem de programação avançada, ok? Hoje começaremos um novo tópico do curso. Porém, antes de a gente começar a aula de hoje, é importante a gente ver o que é que a gente se propôs a apresentar na disciplina no início do curso, aquilo que a gente já discutiu durante o semestre e os tópicos que ainda faltam ser discutidos até o final do semestre, certo? Então, passando aqui o slide. Não sei se vocês se lembram, né, durante as nossas aulas presenciais, né, antes da pandemia, especialmente no nosso primeiro dia de aula, a gente teve a oportunidade de apresentar na forma de esquema todo o nosso plano de ensino e os tópicos principais na qual a gente iria trabalhar no curso, né? Desses, a gente já viu bastante coisa, né? A gente chegou a trabalhar com interface gráfica, a desenvolver sistemas CRUD utilizando JDBC, também a gente aprendeu a trabalhar com Collection Java, onde a gente pôde, a partir da abstração que essas classes nos fornecem, implementar algumas estruturas de dados importantes e tradicionais no mundo da linguagem de programação. A gente também já trabalhou dos dois frameworks do curso, o primeiro que foi o Hibernate. E para poder a gente ver o Hibernate, a gente teve que contextualizar o seu uso, portanto a gente apresentou os padrões MVC, como implementar cada um dos componentes desse padrão de projeto e aonde o Hibernate se encaixa nesse padrão de projeto e como a gente poderia utilizá-lo em um projeto prático, ok? A gente já está chegando quase no nosso objetivo final do curso, que é justamente apresentar a tecnologia Java EE, né? Ou EE, que tu dizem o pessoal do Sudeste, onde a gente vai ter a oportunidade de desenvolver aplicações Java que irão rodar no esquema cliente-servidor, né? Mas antes disso, nós precisamos ainda discutir dois conteúdos ainda associados à tecnologia Java EE, mas que também podem ser aplicados na tecnologia Java EE. Portanto, é importante que a gente discuta um pouquinho essas tecnologias antes de a gente cair de cabeça em Java EE, né? Que é o conceito de threads ou processos paralelos, e ainda aproveitando para poder discutir também o framework JUnit. Hoje começaremos o conteúdo associado às threads. Portanto, um dos objetivos da aula de hoje é a gente discutir o uso de programação concorrente em Java a partir da classe thread, né? E aproveitando também o uso do IDE NetBeans para mostrar alguns exemplos práticos contextualizados com aquilo que a gente vai apresentar na aula de hoje. Bem, pessoal, a partir de tal classe Java, é possível a gente fazer com que, por exemplo, dois métodos de classes diferentes possam ser executados quase que paralelo, quase que de forma concorrente. Apesar de, durante a execução das nossas aplicações, a gente ter a falsa impressão de que os dois de fato estão sendo executados ao mesmo tempo, mas a gente está usando aquele conceito de thread bem, que vocês devem ter visto na disciplina de sistema operacional, né? A gente faz com que dois métodos possam ser escalonados de uma maneira tão rápida, porque não tem como a gente poder fazer com que dois processos sejam executados ao mesmo tempo de forma real, a não ser que a gente esteja programando utilizando programação paralela de fato, com mais de um núcleo de processamento, ou fazendo com que dois processadores possam executar processos de software ao mesmo tempo. Aí sim a gente teria a programação de desenvolvimento paralelo e a execução paralela real. Porém, aqui a gente está trabalhando no escopo da troca de contexto entre dois processos de uma maneira muito rápida, tão rápida que quase dá a ideia de que eles estão sendo executados em paralelo, né? Por isso que a gente diz que a classe thread permite que a gente possa começar a ingressar no contexto de programação concorrente em projetos Java, né? Então, antes, por exemplo, eu tinha uma classe, desculpa, em Java, que tinha um método que me permitia fazer um cadastro de cliente, e eu tenho outra classe que poderia verificar se o usuário que está acessando o meu sistema está logado ou não na minha aplicação. Sem programação concorrente, eu teria que primeiro terminar o escopo de execução do módulo de verificação de usuário, né? Para ver se ele está de fato ainda logado na minha aplicação. E quando todo o processamento de checagem de login concluísse, aí sim eu poderia mudar para o escopo do segundo método,
que é a execução do cadastro de cliente. Utilizando threads, eu posso fazer com que esses dois métodos possam ser executados quase que em paralelo, né? Então agora, não apenas eu posso primeiro conferir para depois permitir que ele execute um processamento. Eu posso verificar se ele tem permissão de executar o processamento enquanto o outro processamento está sendo executado. Então eu poderia fazer com que o usuário estivesse na tela de cadastro, enquanto isso eu estava executando um processo paralelo de checagem de login. Opa, vi que ele não está logado. Então eu poderia já fazer com que ele saísse da tela de cadastro e voltasse para a tela de login, porque graças à thread que estava executando de checagem de usuário, eu verifiquei que ele não tinha permissão de cadastrar. Então essa é a diferença de estar usando programação concorrente ou não em minhas aplicações. Uma coisa é fazer com que eu possa executar métodos diferentes quando seus escopos forem encerrados. A outra é fazer com que os dois possam ter troca de contexto em paralelo, né, a partir de programação concorrente, e fazer com que suas execuções possam coexistir em parceria, né, em paralelo. É isso que as threads podem permitir que a gente possa desenvolver em classe Java, né? E note que threads estão presentes em boa parte dos processamentos realizados pelo computador. Por exemplo, enquanto você está acessando a internet, está ocorrendo em paralelo uma varredura por vírus, enquanto você executa o navegador, enquanto você executa o editor de texto. Enquanto você está carregando um programa, eu posso fazer um processo que está exibindo a barra de progresso, essa barra de progresso está alterando, sem que eu possa executar o processo de exibição da barra de progresso sem parar o processo de carregamento de aplicação, e assim sucessivamente, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender noções e seremos introduzidos em teoria e prática que vai permitir que a gente possa desenvolver algo parecido em nossos projetos Java. Vocês sabem que na minha metodologia de ensino eu gosto muito de prática e durante o desenvolvimento da prática eu poder discutir sintaxe e lógica e teoria associada à contextualização que a gente está discutindo naquele momento. Então, para poder ficar mais claro o uso das threads, a adaptação de uma classe para que possa ser utilizada no esquema de programação concorrente, vamos implementar no NetBeans um pequeno exemplo de uso de threads, né? Fazendo com que a gente possa, de fato, implementar dois processos concorrentes, fazer com que eles possam serem executados em paralelo, certo? O exemplo é esse aqui que está sendo apresentado para vocês agora no vídeo. Vamos supor que desejemos criar duas classes aí, certo? Uma classe chamada de positivo e uma classe chamada de negativo. Positivo vai exibir a partir de um método que por enquanto a gente vai chamar de mostrar os números entre 0 a 100. Então ele vai exibir 0, 1, 2, 3 até 100, certo? E negativo que vai exibir a partir do método mostrar também números, porém, por ele ser a classe negativo, ele vai exibir os números entre menos 100 e 0. Então 0 vai ser o critério de parada de exibição dos números negativos. Negativo vai exibir menos 100, menos 99, menos 98 até alcançar 0, certo? Por enquanto, a gente vai fazer com que tanto positivo quanto negativo exibam os números que ele se propõe a exibir. Depois, a gente vai se preocupar em adaptar cada um dos métodos mostrar para que os números positivo e negativo possam ser exibidos. Aliás, não é nem que eles sejam exibidos ao mesmo tempo, mas que os processamentos das duas classes possam ser executadas ao mesmo tempo, em paralelo. E o efeito disso que a gente vai ter é: antes, a gente tinha que exibir todos os números positivos para depois exibir os números negativos. Agora a gente vai fazer com que um número positivo seja exibido, depois um número negativo, depois um número positivo. E isso fazendo com que a troca de escalonamento faça com que os dois métodos possam ser executados ao mesmo tempo, sem que eu precise fechar o contexto de um para iniciar o contexto de outro. Então ele vai começar a codificar essas duas classes a partir de agora. Portanto, espero que vocês estejam acompanhando comigo em casa, com o NetBeans aberto, e possam acompanhar junto comigo aqui a codificação dessas duas classes e o teste e adaptação para o esquema de programação paralela, ok? Bem, no NetBeans eu estou considerando a criação de um projeto Java comum, já que ainda a gente está atuando no esquema no escopo do Java Standard Edition. Eu estou chamando esse projeto de aula thread e estou marcando a opção aqui, criar a classe principal, porque essa classe vai ficar responsável por fazer instâncias das classes positivo e negativo e fazer com que elas possam ser executadas, né? Especificamente os métodos mostrar de cada classe que a gente vai implementar a partir de agora.
Bem, com o nosso projeto criado, a nossa classe principal já criada, como ela vai depender de instanciar os objetos da classe positivo e negativo, por enquanto a gente vai deixar a classe principal quietinha para quando a gente tiver as outras duas classes prontas, aí a gente vai começar a se preocupar com a classe principal. Ok? Então aqui no pacote aula thread, a gente vai clicar com o botão direito, selecionar a opção novo e logo em seguida a opção classe Java, onde a gente primeiro, não é obrigado que primeiro eu crie a positivo para depois a negativo, mas primeiramente eu vou codificar a classe positivo dentro do nosso pacote aula thread, certo? O que é que a classe positivo irá fazer? Ora, de acordo com o slide, eu vou ter que exibir os números de 0 a 100, né? Então não tem melhor forma de fazer isso a partir da estrutura de repetição for, já que ela é baseada em contagem e numa faixa de valores, numa contagem baseada numa faixa de valores indicada a partir de uma variável de controle, né? Que normalmente a gente chama de i. Bem, lá no slide também ele pediu para a gente criar um método mostrar que ficaria dedicado a fazer essa demanda. Portanto, agora, ó, public void mostrar, né, que foi o método que ele pediu para a gente criar, que ficaria responsável por exibir tais números, né? Que é que o método mostrar vai executar, né? Simplesmente um for aqui, que vai ter uma variável de controle i, que vai começar de 0, já que o 0 também faz parte da faixa de números. Enquanto o i for menor ou igual a 100, o que é que eu vou fazer? Eu vou incrementando a minha variável de controle a partir do i mais, certo? Para resolver esse problema, eu nem precisaria das chaves do for, já que esse for só vai ter uma única instrução a ser executada. Porém, eu gosto de delimitar o início e o fim de bloco, mesmo que o bloco só tenha uma única instrução. Aí vai de programador para programador, certo? O for simplesmente vai exibir como saída que eu vou utilizar o system.out.println para poder simplificar o exercício. E já que o i vai de 0 a 100, nada melhor do que ir exibindo ele na tela para poder cumprir o objetivo de exibir os números de 0 a 100. Portanto, a classe positivo, de acordo com as especificações do slide, já está concluída, certo? Então, eu vou salvar o positivo, vou agora para a classe negativo, né? Então, no pacote aula thread, vou criar uma nova classe Java, onde essa classe eu vou chamar de negativo. Negativo vai ser bem parecido com positivo, ele também vai ter um método public void mostrar, porém, o for desse mostrar vai ser um pouquinho diferente, né? Eu também vou ter um for, eu também vou ter uma variável de controle que eu também posso chamar de i, já que eu estou no escopo completamente diferente, então eu posso ter o mesmo nome de variável aqui. Sendo que aqui eu não vou começar por 0, né? Eu vou começar por menos 100, né? Que é o primeiro número da faixa de contagem proposta pelo slide. Enquanto i for menor ou igual a 0, lembre-se que eu estou trabalhando com números negativos aqui, né? Então, eu tenho que inverter o sentido do operador, né? Em vez de ser maior que, é menor que. E no lugar de eu ir... aliás, na verdade, eu estou crescendo o número ainda, né? Porque menos 100 vai deixar de ser menos 100 e vai passar a ser menos 99, né? Menos 99 é maior que 100. Então aqui, mesmo que eu não esteja começando por 0, eu estou realizando uma contagem crescente aqui. Portanto, o i continua sendo i++ aqui para poder ir alterando os valores negativos de menos 1, de mais 1 a mais 1 a cada contagem. E aqui de novo, outro system.out.println e vou continuar a exibir i, porém valores diferentes, já que eu estou trabalhando com uma faixa de números diferente aqui. E vou salvar minha classe negativa. Terminadas as duas classes, eu posso voltar para a classe principal e aí fazer com que as duas faixas possam ser exibidas. Como são recursos implementados em outra classe, e aqui eu não estou trabalhando com recursos estáticos, eu vou ser obrigado a instanciar os objetos de cada classe para que eu possa ter acesso ao mostrar a partir da classe principal. Então aqui eu vou criar um objeto da classe positivo, que eu vou chamar de positivo mesmo com P minúsculo. Isso aqui vai ser igual ao new positivo. Estou utilizando o construtor padrão da classe positiva, não implementei um construtor de classe, portanto, eu vou abrir e fechar parênteses sem definir nenhum parâmetro de construção do objeto. A mesma coisa vai ser para o negativo, né? Então, negativo igual a new negativo.
Aqui, minha proposta por enquanto, que ainda não estou considerando programação paralela, é primeiro exibir o mostrar da classe positivo para depois exibir o mostrar da classe negativo. Como não estou utilizando programação concorrente, a ordem de execução e a definição de escopo para a execução dos métodos vai respeitar a ordem dos comandos implementados aqui dentro do publicidade void main, né? Eu vou seguir a ordem sequencial dos comandos implementados na minha classe Java. Então aqui, primeiro eu vou acessar a classe positivo e a partir dela eu vou executar o método mostrar a partir do objeto positivo e a mesma coisa eu vou fazer com o objeto da classe negativo, né? Coisas que vocês já fariam desde metodologia 1, né? Eu salvando e executando, é lógico que para vocês terem chegado na etapa desta disciplina, isso aqui é água com açúcar para vocês já devem prever o que vai ser exibido aqui no console, né? Primeiro os números positivos, depois os números negativos. Então, estão aqui, né? Meu computador é meio lento, aí ele demora mais um pouquinho para executar do que o normal, né? Você já deve ter já exibido o resultado bem mais rapidamente do que eu. Então, tá aqui, ó, de 0 a 100, depois de menos 100 a 0. Isso sem considerar a programação concorrente. Agora, vamos tentar fazer com que positivo e negativo possam ser executados em paralelo. O que é que eu vou ter que adaptar no meu programa para permitir isso, certo? Vamos lá. Pois bem, né? Para permitir isso, é importante que toda classe que venha a possuir métodos que funcionarão no escopo de execução concorrente, eles deverão assinar um contrato indicando esse interesse, esse objetivo. E esse assinar um contrato vem e remete a um conteúdo que vocês aprenderam em metodologia 1, né? É a partir da implementação de uma interface, né? A partir de uma interface. Vocês viram lá em metodologia aí que uma interface é um recurso de orientação a objeto, onde eu posso implementar uma espécie de classe. Não é uma classe, certo? Mas tem uma sintaxe parecida com uma classe, porém é como se fosse uma classe que eu só vou ter implementados assinaturas de método, né? E toda classe que porventura venha implementar uma interface, ela deverá ser obrigada a implementar tais métodos, né? A dizer como os métodos que existem na interface deverão funcionar, deverão realizar processamentos, né? Na interface eu dou uma ordem para uma classe, ó. Toda classe que me implemente deverá possuir os seguintes métodos e deverão dizer como elas deverão funcionar. De uma forma resumida, é isso que uma interface faz, é isso que uma interface propõe dentro de um projeto Java, certo? Existe uma interface chamada Runable, que permite justamente fazer isso, né? A classe Runable vai te obrigar à implementação de um método chamado Run, certo? E no método Run eu vou implementar tudo aquilo que deverá ser executado de forma paralela, ok? Então, toda thread Java que você venha implementar deverá ser implementada dentro do método Run. E essa é uma assinatura de método obrigatória porque ela é imposta graças à interface Runable, né? Já que toda classe que implementá-la deverá ter implementado o método Run. Por isso que o Run deve existir dentro de uma thread, né? Toda classe que possui uma thread deverá ter implementada a interface Runable. E essa te impõe a implementar o método Run. É isso que a gente vai ter que adaptar agora nas classes positivo e negativo. A gente vai ter que fazer com que tanto o positivo quanto o negativo implementem a interface Runable. Isso vai dar uma outra obrigação para a gente. Dizer como o método Run da thread deverá funcionar. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Voltando para o nosso projeto Java aqui no NetBeans, primeiramente vamos adaptar a classe positiva. Aqui a ordem de adaptação não vai interferir o resultado. Porém, como eu implementei inicialmente a classe positivo, é ela que eu vou adaptá-la inicialmente. Beleza. Eu quero fazer com que o método mostrar da classe positivo, a partir de agora, tenha um escopo de programação concorrente, né? Que ela possa funcionar concorrentemente em relação a outras threads. Portanto, essa classe tem que assinar um contrato com a máquina virtual Java, indicando essa possibilidade, que ela é capaz de funcionar de forma
concorrente. Portanto, a primeira alteração que eu tenho que fazer aqui na minha classe positiva é dizer que ela implementa um contrato. Aí vem aquele comando implement, que vocês aprenderam no semestre passado. Nesse caso, eu vou ter que implementar um contrato com a classe, com a interface, desculpem, Runnable. Ok? Note que vai ser gerado um outro erro pelo NetBeans, que é o seguinte, beleza, tu quer implementar um processamento concorrente, porém, ao você implementar um contrato com interface, ela vai te exigir uma obrigação, não uma implementação de um método. Como a gente ainda não implementou um método public void run, que é justamente um método, assinatura de método pertencente à interface Runnable, que a gente tem a obrigação de implementar aqui dentro do nosso projeto, certo? Então aqui, ó, no NetBeans eu tenho duas possibilidades. Ou eu clico na lâmpadazinha aqui, ó, e seleciono a opção de implementar todos os métodos abstratos, e aí ele criar o método run, ou eu mesmo implementar o método run na mão, certo? Para poder cumprir o contrato com a interface Runnable, né? Então aqui, ó, se eu implementar o public void run, aí sim, ó, eu respeito o contrato com o Runnable, e agora eu vou dizer como o método imposto pela interface deverá funcionar, certo? Um pulo do gato maior aqui, e que você já deve ter visto, é que anteriormente o mostrar da gente, né, que exibia os números de 0 a 100, funcionava de maneira não concorrente. Se eu quero fazer com que o mostrar funcione a partir de agora de uma maneira concorrente, a manha aqui é fazer, por exemplo, que o meu método mostrar anterior seja agora o meu método run, certo? E fazer com que os números de 0 a 100 dessa vez sejam executados de maneira concorrente, já que agora esse é um processamento pertencente ao run da thread constante aqui na minha classe positiva. Então, com isso aqui eu já conseguiria, de forma suficiente, adaptar a minha classe positiva, né? Fazendo com que agora os números sejam gerados agora num escopo concorrente. Agora, não é garantia de que eu vou exibir todos os números seguindo a mesma faixa, né? Porque durante a execução agora dessa thread, eu posso ter execução concorrente, né? Pode surgir um escopo ou uma chamada de um escopo de um outro método enquanto esse run estiver em execução, ok? Mas para poder a gente ver isso na prática, vamos continuar aqui a contextualização, né? Então, atualizei o positivo, vou fazer a mesma coisa na classe negativo, né? Então, negativo aqui. Negativo também vai assinar o contrato com a classe Runnable. Runnable, eu quero definir funcionalidades de threads aqui. Então, Runnable. E agora o mostrar vai se chamar Run. Já que eu tenho que implementar esse método mesmo, para não ter que criar o Run e o Run chamar o mostrar. Poderia ser assim também, mas eu quero que o Run já resolva o meu problema, até porque, como é um problema pequeno, né? Não faz sentido eu criar um método que chama outro método, porque aí eu estou codificando de maneira desnecessária. Mas quem quiser criar o run e a partir do run chamar o antigo método mostrar, também funcionaria de boa. Vou salvar agora a classe negativo. Salvei. E agora eu vou ter que alterar a classe principal, né? Note que a classe principal, primeiro, agora não tem mais o método mostrar, né? E outra é que não adianta eu chamar o método run assim de forma direta de cada um dos objetos, né? Porque aqui é como se eu estivesse chamando um método como outro qualquer. Eu não estivesse chamando processamentos concorrentes, né? Se eu chamar run de forma direta, eu estou chamando como se eu estivesse chamando um método comum que fosse executado de uma maneira comum, com um contexto dedicado enquanto ela não terminar a sua execução. Então, apesar de, por enquanto, eu ter preparado as minhas classes para funcionarem de maneira concorrente, a forma como eu as chamei ainda não está respeitando esse critério. Aqui eu ainda estou executando cada um dos métodos de maneira sequencial. Então, como eu posso adaptar a chamada desses métodos para que eles possam ser considerados processos concorrentes? Então, vamos adaptar a partir de agora. Para que o run de positivo e o run de negativo
possam funcionar de forma concorrente, eu tenho que fazer com que cada um dos métodos a serem executados sejam encapsulados dentro de uma thread, dentro de um processo passivo de ser executado de forma paralela, e assim a gente implementar algo bem parecido com o conceito de processos e threads que vocês aprenderam em SO, né? Em sistemas operacionais. É aí que, a partir de agora, a gente vai trabalhar com a classe Java Thread, né? A partir da classe Thread, eu posso instanciar um objeto que me permite encapsular processos a serem executados de forma concorrente. Como eu tenho dois métodos a serem executados, uma maneira de resolver esse dilema é criar uma thread para cada processo. Aliás, desculpe, uma thread para cada método que eu implementei, onde eu possa, a partir de cada um dos objetos thread, encapsular cada um dos métodos a serem executados de maneira concorrente. Então, já que eu tenho um método da classe positiva e um método da classe negativa, eu vou criar uma thread para cada uma delas. A primeira thread, ou a primeira instância de thread que eu vou criar aqui, eu vou chamar ela de thread positivo, que representa o processamento concorrente associado à classe positivo. Isso aqui vai ser igual a uma nova thread, e na construção de um objeto da classe thread, como parâmetro de construção, eu preciso passar o objeto que vai ser paralelizado, vamos dizer assim, né? O objeto que possui recursos a serem executados de forma concorrente. Nesse caso, eu quero tornar concorrente aqui o objeto positivo. Então, na instância da thread, como parâmetro de instância, eu vou passar justamente o objeto que possui um método run implementado. E, a partir desse objeto, eu possa startar ou stopar, né? Iniciar ou parar esse processo, ou os processos que existam dentro da instância positiva. Certo? Vou fazer a mesma coisa para a thread que representa a execução concorrente da classe negativa, né? Então, thread negativo vai ser igual também uma nova thread, mas dessa vez uma thread para o objeto negativo. Ok? Com as threads criadas, eu preciso startá-las, né? Eu preciso iniciar a execução da thread positivo e da thread negativo. Então, aqui, a partir da thread positivo, escalonador de processos da minha máquina virtual Java, comece a execução desse processo concorrente. Vou fazer a mesma coisa para a classe, para a thread negativo, start. E aí fazer com que os dois processos sejam executados. Mas lembrem-se, a gente está trabalhando com processamento concorrente, com programação concorrente. Agora eu estou saindo do escopo sequencial e estou entrando agora no escopo concorrente, né? Então aqui, não é porque eu estou chamando primeiro a thread positivo que ela vai exibir, que o meu programa vai exibir primeiramente os números positivos. E não é porque negativo está como segunda chamada que os números negativos vão ser os segundos, entendeu? É porque aqui, agora, eu estou trabalhando no esquema de escalonamento de processos. Quem vai me dizer agora qual é o próximo método a ser chamado é o escalonador. E o escalonador é meio que onisciente, onipresente em relação à decisão de qual vai ser escolhido para ser chamado primeiramente. A gente tem como forçar um pouquinho a barra, ou a gente tem como sugerir ao escalonador de processo Java qual a thread tem maior prioridade, fazer com que as threads funcionem em velocidades diferentes. Então, sempre a thread mais rápida vai conseguir chamar o escalonador de processos antes do que um processo mais lento. Mas quando eu estou criando threads e não estou definindo critérios de execução dessas threads, é meio nebuloso garantir qual dos dois será executado primeiro e qual dos dois terão mais tempo de processador do que o outro. Eu vou, inclusive, testar agora a minha classe aqui agora para executar, e possa ser que o resultado que eu obtiver aqui no meu console seja diferente do resultado que você vai ter aí na sua casa, porque cada escalonador vai definir um critério diferente de escolha entre quem vai utilizar o processador primeiro.
É feito, eu disse no início da aula. É paralelo ou é concorrente, mas é uma simulação de um processamento paralelo, né? Não é garantido que os dois vão ser executados ao mesmo tempo, mas a troca de contexto é tão rápida que parece que os dois estão funcionando ao mesmo tempo. Mas não tem como aqui no console eu exibir um número positivo por cima do número negativo, né? Não tem como fazer isso. Então vai ter uma hora que primeiro vai ser exibido o negativo, depois o positivo e assim sucessivamente. Como vocês vão ver a partir de agora. Vou executar aqui, ó. E notem que, ó, ele começou a trabalhar com positivo, mas isso não é garantido, certo, pessoal? No 12, o meu escalonador de processo decidiu que, ei, positivo, tu exibiu muito número, vamos dar uma parte de processador agora para o negativo. Porém, o método positivo está latente, está hibernando, está dormindo um pouquinho e esperando que o negativo possa tomar um pouquinho de tempo de processamento. Aí, continuando aqui, ó, 88, 87... Ó, exibiu um monte de negativo. O negativo foi... a thread dos negativos foi meio guloso. Pegou. Até que ele conseguiu exibir até o 3, 2, 1, 0. Aí como o negativo consumiu todo o seu processamento, ele já concluiu, aí o resto foi para o positivo de novo. Então a gente teve três trocas de contexto aí. Primeiro foi o positivo dormiu, o negativo foi e exibiu tudinho depois que exibiu positivo. Isso no meu. Vamos executar de novo para ver se ele mantém o mesmo contexto. Então aqui, ó, exibiu até o 54, depois de novo negativo de novo guloso, depois voltou 55, certo? Então vai variar de escalonador para escalonador essa troca de contexto, mas a gente viu um exemplo aqui de programação concorrente, execução concorrente, que houve essa troca de escalonamento e eu fiz com que os dois métodos pudessem ser selecionados pelo processador para serem executados ao mesmo tempo, mas no ao mesmo tempo, entendam, né? Com um respeito a uma escolha de contexto dado a escolha do seu escalonador. Então, só deixando clara a contextualização e verificando aquilo que a gente acabou de implementar, né? Qual método run será executado primeiro? Por enquanto, pelo menos, não tem como garantir qual vai ser executado primeiro. Quem vai decidir é o escalonador de processos que existe na máquina virtual Java, assim como existe um escalonador de processos em qualquer sistema operacional, né? É ele que, baseado em critérios, baseado em prioridades, baseado em processamento, baseado em uso de memória, vai decidir qual processo vai ser executado primeiro, qual vai tomar a execução logo em seguida, qual vai tomar mais tempo de processamento ou não. Isso vai de escalonador para escalonador. O que vocês têm que entender é que é ele que vai decidir e vai interferir sobre a troca de contexto, certo? A gente pode sugerir essa troca de contexto, mas nem sempre essa troca de contexto vai ser respeitada 100% das vezes, porque vai depender de fatores na implementação do escalonador, certo? Então, não podemos garantir qual será executado primeiro, porque lembra-se, não é uma execução sequencial, não é porque o primeiro startei o processo positivo que ele vai ter prioridade ou vai ser o primeiro, porque não é execução sequencial, não é paralela. E também, para que o paralelismo ocorra, um pouco de cada thread é executado em cada instante de tempo. Foi o que a gente acabou de ver agora na prática. Positivo, negativo, positivo, né? Houve uma troca de contexto 3 vezes aí durante a execução do nosso programa e cada um dos processos tomou um pouquinho de processamento durante a execução da minha aplicação, enquanto eles tinham processamento a executar. E a gente fez com que um processo pudesse dormir durante um determinado período de tempo para que outro pudesse ser executado, certo? E lembre, essa troca é tão rápida que a sensação é que os dois métodos foram executados ao mesmo tempo. Claro que nesse exemplo que a gente acabou de fazer, a gente não tem essa ideia, né? Porque a gente não está trabalhando com interface gráfica, não há como no console a gente sobrepor números, né? Se fosse um efeito paralelo, a gente teria números sendo escritos um por cima do outro. Mas a gente, por enquanto, está trabalhando com siso, a gente não teve esse efeito, mas vendo a teoria, a gente pode entender melhor como é que está funcionando esse paralelismo na prática, certo? Eita, aqui o slide está demorando para passar aqui no meu computador, mas beleza. Lembrando que o escalonador de threads, também chamado de schedule,
não sei nem se eu estou pronunciando isso correto, mas se eu não me engano é schedule, é responsável justamente por tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né? Ele escolhe qual é a próxima thread a ser executada, o critério vai depender do seu escalonador, vai depender da versão da sua máquina virtual Java, vai depender do sistema operacional, enfim, vai depender de vários fatores que não vem a questão a gente discutir isso, porque na abundância de uma versão do Java pode mudar a questão do escalonador, pode mudar a máquina virtual, então isso não é muito atemporal. Então não adianta a gente discorrer muito acerca dos critérios padrão do escalonador Java, né? E ele também faz esse switch de contexto. Então, se eu não posso interferir muito nos critérios de escolha do escalonador, eu tenho por opção sugerir para o escalonador qual processo deverá ter mais prioridade do que outro. Por exemplo, uma forma de influenciar o escalonador para dizer qual processo tem mais prioridade do que o outro é utilizando um método chamado sleep, né? Como eu disse para vocês, e como a gente viu agora na prática, praticamente o escalonador escolheu um método negativo, o run da classe negativo, para que ele tivesse um pouquinho mais de prioridade, né? Note que ele não foi o primeiro, porém, quando o escalonador trocou para ele, o escalonador não voltou para o positivo enquanto o negativo fosse concluído, né? Então, o método positivo dormiu, porém, esse tempo de cochilo que ele teve, a gente não teve controle. Quem escolheu o tempo que o positivo deveria dormir foi o escalonador. Tem uma forma da gente definir o tempo em segundos do cochilo de um processo. E isso é feito a partir do sleep. Então você já deve estar entendendo que uma forma de dar prioridade para, por exemplo, um método positivo é fazer com que os métodos da classe negativa sejam um pouquinho mais preguiçosos, isto é, que eles possam dormir por um período de tempo um pouquinho maior, fazendo assim que eu possa ter, mesmo que de forma meio falsificada, influenciando o escalonador a priorizar mais um processo do que o outro. Vamos fazer isso na prática no nosso projeto para fazer com que o Sleep possa ser utilizado. E qual é a sintaxe básica para eu poder utilizar o Sleep para essa demanda? Vamos lá. Bem, então, para poder influenciar na alteração de contexto, a gente já viu que a gente vai ter que implementar o método sleep em cada um dos processos paralelos, ou pelo menos em um dos processos que eu queira fazer com que ele seja um pouquinho mais lento em relação à troca de contexto. Porém, eu tenho que me preocupar com alguns detalhes. O primeiro é que o método sleep é um método estático pertencente à classe thread. Portanto, para poder acessar o método sleep, eu não preciso ou não sou obrigado a instanciar uma thread para poder acessar seu recurso. Então, a partir da digitação do nome da classe, seguido da chamada do método sleep, eu vou poder ter essa possibilidade de fazer com que um processo que esteja executando naquele momento durma, de acordo com um determinado tempo em milissegundos. Um milissegundo equivale a 1000 segundos, né? Desculpe. Um segundo equivale a 1000 milissegundos, por exemplo. Portanto, sempre o tempo de cochilo deverá ser implementado dentro do parâmetro do método sleep. Outro detalhe é que a gente está não impondo um contexto para o escalonador. A gente está dando uma recomendação, uma sugestão. Mas não é garantido que o escalonador respeite o tempo de cochilo que a gente está definindo. Ele sequer faça com que o processo cochile quando eu o mandar, né? Porque, repito, o escalonador onisciente, onipresente nesse caso aqui. Na verdade, no final, quem toma a decisão final de que se um processo vai dormir ou não é o escalonador. Então, note que mesmo eu tentando executar o sleep, possa ser que eu não consiga, provocando uma exceção em tempo de execução. E se uma exceção vai ocorrer, é preciso que eu a capture e faça alguma coisa com ela, como mitigue o erro ou avise para o usuário que um determinado processo deveria ser interrompido e não foi. Para isso, eu vou ter que tratar exceções a partir da instância do objeto da classe InterruptException. Esse objeto vai ser instanciado logo após a existência de uma exceção do tipo tentativa inválida de interrupção. Então, se eu não implementar, pelo menos no mínimo, a tentativa de um sleep dentro de um try-catch, eu não vou conseguir
ter esse objetivo no meu código. Então, a partir de agora, vamos aproveitar esses detalhes e, a partir de um exemplo contextualizado, poder fazer uma alteração de contexto. Então, vamos lá. Um exemplo. Então, vamos lá. Vamos fazer agora com que o método run da classe positivo durma por 3 segundos a cada impressão de um número. Então, se positivo estava um pouquinho preguiçoso no meu exercício, lembrando, pode ser que o seu seja o inverso, pode ser que o negativo seja mais preguiçoso. Varia de escalonador para escalonador. Mas no meu caso, o positivo está preguiçoso, eu quero deixar ele mais preguiçoso ainda. Então, eu quero fazer com que ele durma por 3 segundos antes de mudar para exibir um próximo número, né? Então, o que é que eu vou fazer? Voltando aqui para o NetBeans, especificamente para o run do positivo, o meu interesse aqui é exibir um número e fazer com que o processo durma. Exiba outro número e fazer com que o processo durma. Então, é dentro do for que eu vou chamar, a partir da classe thread, o acesso estático ao método sleep, onde entre os parênteses do sleep eu vou digitar um tempo em milissegundos de cochilo de processo, né? Nesse caso aqui, ó, 3 segundos equivale a 3.000 milissegundos. Note que está sendo gerado um erro justamente para aquilo que eu falei para vocês, né? Pode ocorrer uma exceção enquanto eu tentar impor esse tempo de cochilo para com o meu escalonador. Então é importante que essa chamada de cochilo esteja implementado dentro de um try catch, né? E para eu poder não me preocupar com que tipo de exceção vai ocorrer aqui, se é interrupt exception ou qualquer outro tipo de exceção, eu vou instanciar um objeto da classe exception. Não é uma boa prática, porque é interessante eu definir uma classe de exceção dedicada para os erros que podem ocorrer. Porém, como aqui eu não estou, como é que eu posso dizer, mitigando a exceção, né? Porque para eu mitigar um erro, eu preciso saber que erro ocorreu, né? Para poder eu tomar uma ação específica para o erro específico que ocorreu. O meu programa está tão pequenininho aqui que dificilmente vai ser gerada uma exceção de interrupção. Portanto, aqui eu vou utilizar a classe genérica exception mesmo. E aqui, por padrão, system.out.println, vou exibir a mensagem aqui. O escalonador nem me deu bola. Certo? Significa que eu tentei, mas paciência, não consegui. Porque uma exceção de interrupção ocorreu. Então aqui, beleza. Então a cada chamada de positivo, mesmo que o escalonador queira continuar a executar o positivo, ele dormiu. Então se ele dormiu, meu velho, então eu vou para o negativo. Vou para o negativo, depois eu vou para positivo. Ei, bicho, tu ainda tá dormindo? Tá não? Vem-te embora, toma um pouquinho de processamento. E assim sucessivamente. Vamos testar para ver como é que ficou só fazendo isso aqui. Salvei. Vou voltar para a classe principal e vou executar, certo? Olha o efeito. Ó. Ainda exibiu 0. Exibiu 1. 3 segundos. E note que mesmo com essa cochila, ó, escalonador está na dele. Escalonador está na dele. Ó. Então o escalonador quer nem saber do negativo desse momento. E o que é pior? Positivo está lento o suficiente para fazer com que negativo espere por muito tempo. Então tá aqui, ó. Só positivo. Vamos fazer algo mais legal? Vamos tentar fazer com que o positivo e o negativo trabalhe e cochile no mesmo tempo, 3 segundos, para ver qual o efeito seria. Então aqui, ó, negativo, vou fazer a mesma coisa. Posso até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no try catch, colocado no run do positivo, porque eu vou ter a mesma lógica. A diferença é só no i que vai ser exibido. Vamos tentar executar o nosso projeto agora? Ó, um positivo, um negativo. Um positivo e um negativo. Olha como quase que eles estão funcionando ao mesmo tempo agora, tá vendo? Um positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. Porque o escalonador aqui não tem o que fazer. Bicho, eu quero dar prioridade para o negativo. O negativo está dormindo. Vou para o positivo. O positivo está dormindo, então o que é que eu vou fazer? Vou executar o positivo
Ele dormiu? Vou executar o negativo. Ele dormiu. Estou com os dois números? Vou exibir os dois números. Então assim, ó, note que quase que eu consigo simular um sincronismo perfeito. Ó. Como se os dois, de fato, estivessem funcionando ao mesmo tempo. Porque agora, eu sugeri ao escalonador fazer com que eles possam trabalhar com uma espécie de sincronia simulada, né? Então aqui os dois sendo exibidos ao mesmo tempo. Ó, nota que agora, ó, tá vendo que não teve como garantir? Exibiu negativo, negativo, depois positivo, positivo. Então tem horas que não tem muito o que se fazer porque o escalonador vai tomar a frente na chamada dos métodos, né? Pode ser que o escalonador também seja mais rápido do que o tempo imposto. Então, uma forma de controlar isso é fazendo o tuning, né? O hardening no tempo de cochilo de cada um dos métodos, fazer com que um seja mais rápido que o outro, mais lento que o outro. Mas lembre-se, é sempre uma recomendação para o escalonador. No final de tudo, quem vai exibir na ordem desejada é o escalonador. Ok, pessoal? Então, a gente termina a nossa primeira aula em relação a threads. Na próxima aula, a gente vai continuar a ver um pouquinho de thread, mas a gente vai trabalhar com um conteúdo bastante importante que é chamado de sincronização, né? De sincronismo de processos. Porque para esse problema não foi importante a gente se preocupar com sincronismo, porque positivo e negativo são independentes para a geração de dados, né? Portanto, como negativo depende dele mesmo para ter dados e positivo a mesma coisa, eu não preciso me preocupar em fazer com que eles funcionem de maneira sincronizada. Mas, por exemplo, vamos supor que positivo, para gerar números, ele dependesse de números fornecidos pela classe negativo. Ok? Então vamos supor que a cada 3 segundos, positivo pedia um número para o negativo, negativo gerava um número para o positivo, positivo recebesse o número gerado para o negativo e aí então exibisse. Qual é o problema de sistemas desse tipo? Ora, se no exato momento que positivo pediu o número para negativo e negativo não tivesse número preparado, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma falha, uma exceção, né? Um erro de acesso à memória, porque eu vou estar acessando um objeto, um atributo de objeto nulo. Porque negativo pode não ter tempo suficiente de gerar o dado que uma outra classe precisa, eu entendo? Vocês estão entendendo? Então aqui eu tenho que me preocupar com o sincronismo, que é o quê? Fazer com que positivo só vá atrás de números quando negativo estiver pronto. Fazer com que eles trabalhem em sincronia, assim como duas nadadoras daquela natação nado sincronizado, ou aquela galera que pule de forma sincronizada, aquele negócio de... esqueci o nome daquele esporte, aquele que tem uma tábua que a galera pula e faz uma armaruagem e cai na piscina. Me esqueci o nome do esporte. Mas tem como fazer com que o escalonador respeite sincronia entre processos, caso um processo dependa de dados de outro processo. Se eu não me preocupar com essa sincronia, eu posso ter exceções durante a execução pela falta de dados ou pelo excesso de dados. Pode acontecer também de negativo gerar dados tão rapidamente que quando o positivo for atrás do dado que ele quer, ele já perdeu um monte. Porque negativo está funcionando muito rapidamente. Tudo isso e muito mais a gente vai aprender na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo. E na próxima aula a gente continua. Muito obrigado a todos. Valeu, tchau!